não seguimos qualquer pessoa, não, seguimos aqueles que andaram com Jesus, que receberam a revelação da nova aliança. Quantos dizem amém? E o que é essa nova aliança, pastor? Então, 4 cláusulas são colocadas aqui em Hebreus na nova aliança. Vou pregar sobre elas uma hora dessa, mas hoje eu quero passar rapidamente. Olha o que diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Primeira cláusula: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Primeira cláusula da nova aliança: você não tem que se preocupar. Presta atenção, a sua natureza foi mudada. A lei de Deus está agora impressa em você. Pastor, não estou entendendo, explica isso melhor. Presta atenção. Eu tenho minhas filhas, agora já são adultas, né? Já são até mãe. Uma delas já é mãe. Eu fico vendo a minha netinha. Ela não gosta de certos tipos de comida. Ela não gosta, por exemplo, não sei, é só um exemplo, de brócolis. Ela não gosta. O máximo que você pode fazer é a lei fora. Qual que é a lei? Comerás brócolis. Aí se eu não comer, vai apanhar. É que a lei é isso. Entendeu? Isso é lei. A Bíblia fala que a lei só é dada para criança ou para marginal. Só esses dois que tem lei, segundo a Bíblia. Como você não é mais marginal, a lei não é para você. Mas se você ainda é criança, a lei ainda funciona para você, infelizmente. Mas olha para cá. A lei está fora dela. Comerás brócolis, está fora. Mas se você tivesse o poder de colocar dentro dela o desejo de comer brócolis, aí não precisaria de ter a lei mais. Não precisa de mandar ela comer brócolis. Ela vai comer brócolis. Sabe o que é a nova aliança? Deus não tem que proibir você de matar. Ele colocou amor dentro do seu coração. Deus não tem que proibir você de roubar. Ele colocou dentro de você já a natureza de não roubar. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não tem que preocupar com a lei, porque a lei já é parte da sua natureza. Apenas viva de acordo com a sua natureza. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, não entendi quando você falou que lei é para criança. Lei é para criança. Adultos não precisam dela. Não vivemos mais com base nisso, não é verdade? Então, outro dia eu falei, o Velho Testamento é: amarás o Senhor teu Deus. O Novo Testamento é: eu sou amado por Ele. Mas a lei só tem poder por fora, não por dentro. Ah, mas isso tem alguma importância? Só quando é criança. Por exemplo, quando a criança é pequenininha, ela não sabe ainda expressar amor. Então você tem que ensinar ela a beijar, é ou não é? Aí você fala o quê? Dá um beijo da mamãe. Vem cá, dá um beijo da mamãe. A criança sai correndo, você fala: volta aqui, dá um beijo da mamãe. Presta atenção, isso é lei? É. A criança talvez no primeiro momento vai fazer porque você está mandando. Entendeu? Dá um beijo no papai, não é? Com criança, isso funciona porque ela não sabe expressar. Agora, imagina se eu tivesse que falar isso para o seu marido: beijo sua mulher. Ah, não quero, beija, rapaz. Não, dá um beijo melhor nela. Aí você pega e dá o beijo. Pergunto para você: você vai gostar disso? Você vai gostar disso? Você beijou só porque é lei, miserável. Se você fosse livre para não beijar, você não queria beijar. Então, a mulher não fica feliz quando o marido a beija porque é lei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se a mulher não fica feliz, por que Deus ficaria? Por que Deus iria querer viver com alguém que só o obedece porque é lei? A vontade dele, na verdade, é andar com o diabo. Mas ele anda com Deus porque é lei, é obrigado. Mas se eu pudesse, eu queria andar com o diabo. Não tem sentido isso. Por isso que a nova aliança, você não quer andar com o diabo. Você não quer viver na carne, você não quer viver no pecado. Mas a lei foi escrita no seu coração: eu quero fazer a vontade de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Segunda cláusula da nova aliança: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na velha aliança, Deus era o Deus, mas o povo tinha que ficar longe. Essa é uma afirmação muito poderosa. Quando Deus é o seu Deus, significa que Ele vai ser tudo aquilo que você precisa. Então você vai dizer: o Senhor, eu serei o seu Deus
e você será o meu povo. Então, se você é povo de Deus, quando você estiver enfermo, Ele vai ser o seu Deus que te cura, para curar você. Se você é povo de Deus, Ele vai ser o seu Deus. Quando você precisar de provisão, Ele vai ser o seu Deus provedor para suprir você, porque Ele vai ser o seu Deus no meio da sua necessidade. Quantos creem que estão na nova aliança aqui? Mas alguns estão na nova aliança, mas não creem que são povo de Deus. Não creem que a lei está escrita no nosso coração. Não creem, é impressionante isso, apesar de estar na nova aliança. E se você não crê, por favor, não vem. É preciso crer. A única coisa que se exige de você é crer. Terceira cláusula, verso 11: não ensinará jamais cada um. Tem alguém lá atrás? Ok. Não converse com o irmão que estiver aí atrás. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde a criancinha até o mais velho, desde o mais inculto até o doutor, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quantos creem que isso é verdade? Isso significa que na nova aliança o conhecimento do Senhor é intuitivo dentro de você. Por isso que eu não tenho que preocupar aqui em ficar te dando definição de Deus, ou te falando da Trindade, porque dentro de você, você já conhece a Deus. Você sabe o que é de Deus e o que não é, o que combina com Deus e o que não combina, o que está de acordo com a natureza dele e o que não está. É intuitivo, ninguém precisa te ensinar isso, você já sabe. É verdade ou não é, meus irmãos? E a última cláusula, verso 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus lembra, Ele é obrigado a julgar. Está entendendo? Se Deus lembra do pecado, Ele é obrigado a condenar. Mas aqui está dizendo que Deus não se lembra mais do seu pecado. Para Deus não tem pecado. Se Deus não lembra, não há julgamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não há condenação, porque Ele não se lembra. Eu sei que você lembra, eu sei que o diabo te lembra, mas Deus diz: eu não me lembro do seu pecado. Quando Deus lembra, Ele é obrigado a condenar você. Não só você, mas você, seu filho, filho do seu filho, filho do seu filho. Até a quarta geração recebe o juízo, porque Deus lembrou. Deus está vendo, está presente diante dele. Mas agora Deus não lembra mais, não há memória diante dele do seu pecado. Não só você é abençoado, seu filho é abençoado, seu neto é abençoado, seu bisneto é abençoado, porque Deus não se lembra do seu pecado. Essa é a cláusula, presta atenção, que torna a realidade todas as outras. As outras três anteriores, elas só têm poder se você crer nessa última. Você não vai crer que Deus é o seu Deus se você ainda acredita que o seu pecado permanece diante dele. Você não vai crer que pode conhecer a Deus se você acha que o seu pecado permanece, você está separado dele. Você não vai crer que a lei de Deus está impressa no seu coração se você ainda acredita que o seu pecado é lembrado diante dele. Portanto, tudo depende disso. Eu quero desafiar você a declarar isso todos os dias: dos meus pecados ele não mais se lembra. Eu sei que alguns vão dizer: pastor, mas isso aí não vai estimular ninguém a pecar. Presta atenção, aquele que está na nova aliança, ele não quer pecar. Só o ímpio quer pecar. O filho de Deus quer fazer a vontade do seu pai. Quantos são filhos de Deus aqui? Porque você é filho, você quer cumprir a vontade dele. Amém, meus irmãos? Então veja, essas são as cláusulas da nova aliança. Nessas cláusulas aqui, quem vai fazer tudo que está escrito aqui? É você ou é Deus? Deus. Ele disse que vai fazer tudo. Eu vou ser o seu Deus. Eu vou inscrever a minha lei no seu coração. Eu vou esquecer o seu pecado. Tudo sou eu, Deus. Deus dizendo: qual que é a sua parte nessa aliança agora? Tem que fazer alguma coisa? Nada. Qual que é a única coisa que você tem que fazer? Crer. Mas crer na Bíblia não é fazer. Crer é apenas concordar com Deus. Eu concordo com Deus. Se Ele diz que esqueceu meu pecado por causa do sangue de Jesus, eu creio. Qual que é a resposta que você tem que dar sempre? É dizer o amém para a promessa de Deus. Quando você diz o amém e você declara que crê, você entrou na aliança com o Senhor e torna participante de tudo isso. Quantos dizem amém? Amém para a nova aliança? Isso é chave espiritual. Você entende que isso são verdades do presente. Muito cuidado com aqueles que te ensinam verdades do passado.
Pedro disse para estar firmado na verdade atual. É a verdade de hoje. E a verdade de hoje é essa. Está me ouvindo? A nova aliança. Amém, meus irmãos? Pastor, mas você falou de multiplicar. De multiplicar o favor. Eu estava meditando. Qual o exemplo bíblico de algo que foi multiplicado? O exemplo mais conhecido é o exemplo de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu era discípulo de Elias. Eu não vou falar sobre isso não, mas você sabe, Eliseu e Elias simbolizam duas alianças também. Elias é símbolo da velha, Eliseu da nova. Por quê? Porque Elias precedeu a nova aliança, ok? Eliseu, portanto, simboliza Cristo. Porque João Batista era o Elias que havia de vir. Portanto, Elias precedeu. O que veio depois de Elias é representante, ou seja, símbolo de Cristo. Ok? Isso é fácil você perceber. O nome Eliseu, a palavra Eliseu no original é Elisha. Elisha. Eli é Deus em hebraico. Jesus na cruz clamou o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Ok? Então, quando ele clamou Eli, ele disse Deus, Deus. Eli. Elisha significa Deus é salvação. Shá é salvação. Deus é salvação. Você sabe o nome de Jesus, como é em hebraico? Yeshua. Ou Yeshua. Iê. Esse Iê é a abreviatura de Jeová, Yahvé. E esse Shua é Shá, que significa salvação. Então, Yeshua e Elisha tem quase o mesmo significado. Elisha é Deus é salvação. Yeshua é Jeová é salvação. Só muda o primeiro. Por quê? Porque Eliseu é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ok? Você sabe, os milagres de Elias foram todos milagres de juízo. Todos de juízo. Todos de condenação. Por isso que ele fazia cair fogo. Primeira coisa que Elias falou quando apareceu em cena: não vai chover em Israel, 3 anos e meio. Só milagres de juízo. Porque o Velho Testamento não tem poder para trazer bênção, só condenação. Eliseu, por outro lado, fez só milagres de graça. Só fez um milagre que envolveu maldição, só um. Ok? Os milagres dele foram todos de graça. Jesus também, todos os milagres dele foram milagres de graça e misericórdia. Só teve um milagre de Jesus que foi de maldição. Quem se lembra qual foi? A maldição da figueira. Ou seja, nem foi em pessoas, foi só um. Por quê? Porque Eliseu, simboliza Cristo. A Bíblia fala que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, da unção que estava sobre Elias. Nós sabemos, né, os irmãos que contam, eu não contei, eu estou apenas falando porque eu aprendi isso há muito tempo atrás, que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Por quê? Porque ele recebeu a porção dobrada. Então Elias fez 7 milagres, incluindo subir ao céu. Eliseu fez 14, incluindo o soldado que caiu na cova dele quando ele já tinha morrido e ressuscitou por causa dos ossos dele. Então foi exatamente o dobro, porque foi porção dobrada. Agora, o que permitiu Eliseu receber favor multiplicado? O que permitiu Eliseu receber graça multiplicada? Não é? Receber unção multiplicada, receber porção dobrada. Vamos ler isso na Bíblia? Abre lá, 2 Reis 2, verso 8. 2 Reis 2, verso 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito.
tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. E ele com aquele manto partiu as águas do rio, do mesmo jeito que Elias tinha feito, significando que ele recebeu a porção dobrada. Irmãos, olha, eu sou crente desde 1978. Eu devo ter ouvido muito mais do que 100 pregações sobre esse texto. E eu já ouvi muitas explicações. Por que Eliseu recebeu porção dobrada? Já ouvi muito disso, não é? Nós mesmos aqui já falamos sobre isso no passado. Mas o Espírito Santo falou algo comigo nesses dias, um pouco diferente. O Senhor diz: fique atento só ao texto, não faça elucubrações. Eliseu recebeu porção dobrada porque ele era discípulo, porque, você sabe, os únicos que recebiam herança eram os filhos, os príncipes, né? Filhos do rei. Os sacerdotes também, profetas não. O sacerdócio era de pai para filho, o reino era de pai para filho, mas o ministério profético não era. A única exceção na Bíblia foi Elias e Eliseu. No entanto, Elias falou para ele: olha, tem uma condição para você receber. Qual foi a condição que Elias colocou para Eliseu? Se você me ver. Se você me ver subindo, você vai receber. Mas se você não me ver, você não vai receber. Agora, presta atenção. As coisas de Deus às vezes são misteriosas. Eu acabei de falar que Elias e Eliseu simbolizam duas alianças, mas agora eu vou te dizer um outro aspecto. No momento em que Elias está subindo ao céu, aí ele se torna também um tipo de Cristo, porque Cristo também subiu aos céus. Presta atenção. E ele falou o que para Eliseu? Se você me vir subindo, se você ver os carros de fogo, se você ver a glória, então você vai receber a porção dobrada. O que Pedro disse? Que o favor de Deus sobre você é multiplicado como? No pleno conhecimento, epignosis, se você ver a Cristo. Quanto mais você vê a Cristo, mais você recebe. Qual a palavra de Elias? Se você vê, você vai receber. Se você olhar e enxergar, você vai receber. Quanto mais o seu coração enxergar, quanto mais no seu espírito você vê Cristo, Cristo glorificado, quanto mais você vê-lo sentado à destra de Deus Pai, mais você vai experimentar favor multiplicado na sua vida. Outros irmãos têm favor, mas você vai ter favor multiplicado. Apenas porque viu. E aí, Eliseu falou o quê? Qual foi a reação de Eliseu? Ele clamou, não é? Volta por gentileza. Ele clamou, volta mais ainda. Vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Ele não está chamando Elias não, viu? Alguns acham que ele está chamando Elias. Não, ele não tratava Elias como pai. Ele está chamando Deus. Ele está clamando a Deus. Esse clamor aqui é a Deus. E Eliseu fez algo que ele estava experimentando os poderes do mundo vindouro. Entendeu? Você sabe, nós lemos agora mesmo em Hebreus. Deus diz que vai firmar a nova aliança com quem? É com a igreja? Com quem que está escrito lá? Com a casa de Israel. Isso significa que no milênio Israel vai experimentar o que você já está experimentando hoje. Isso significa que você está experimentando coisas do mundo vindouro também. Eliseu experimentou algo da dispensação que ainda viria. Quando ele viu Elias subindo, ele gritou: Abba, Abba. Abba é pai. Abba, Abba. Esse foi o clamor dele. Eu quero dizer para você uma coisa. Qual foi o sinal
que ele recebeu aqui a unção? Qual é o sinal que ele recebeu a unção? Não, o sinal foi que ele pegou o manto de Elias e partiu o rio. Não, o sinal que ele recebeu a unção foi quando ele gritou, Abba. Sabe qual é o sinal de que você também tem unção na sua vida? É que pelo Espírito de Deus você pode clamar, Abba. Olha o que diz lá em Gálatas. Gálatas 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o que, meus irmãos? Abba. É precioso porque isso aqui está no original. Os tradutores não traduziram. Abba é uma expressão que Paulo usou. É pai em hebraico, mas é mais do que pai, é paizinho. A expressão é Abba. Presta atenção. Você quer ter favor multiplicado na sua vida? Fica firme na presente verdade. Sabe qual é a presente verdade? É que Deus não é mais o seu Deus só. Deus agora é o seu Pai. O problema é que nós clamamos muito a Deus, clamamos pouco ao Pai. Já reparou? Analisa, para um pouquinho e pensa. Como é que você ora normalmente? Você ora ao Pai ou ora a Deus? Eu observo muitos irmãos orando. Não faço isso para julgar, nem para condenar. E eu vejo que o relacionamento é sempre de Deus. Agora você sabe que Jesus só chamou Deus de Deus uma única vez? Uma única vez. Em todo o evangelho, quando ele vai orar, é Pai. Vai multiplicar o pão? Pai, te dou graças. Vai ressuscitar Lázaro? Pai, o Senhor sempre me ouve a oração. Não importa o que ele ia fazer, a oração é sempre Pai. Está no Getsêmani? Pai. Por quê? Porque ele veio para revelar o novo nome de Deus. Essa é a verdade atual. Presta atenção. Eu não estou dizendo que não temos que ensinar Velho Testamento, não. Eu, na verdade, sou especialista em Velho Testamento. Eu dou aula de Velho Testamento. Se tem uma coisa que eu amo é Velho Testamento. Mas eu não leio o Velho Testamento para falar da verdade antiga. Eu leio para mostrar Cristo no Velho Testamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu não leio para eu virar judeu. Eu leio porque eu já sou filho de Abraão pela fé. Entende? Então, não estou dizendo que você não vai ler o Velho Testamento, os nomes de Deus. Já preguei várias vezes os nomes de Deus. E eles são preciosos, são poderosos, né? Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Jireh, o Senhor nossa provisão. El Shaddai, o Deus todo-poderoso, todo-suficiente. Essas coisas todas têm poder. E é necessário ensinar. Mas nada se compara com a presente verdade. A presente verdade é que Ele não é mais Deus simplesmente no céu, mas Ele agora é o seu Pai. É isso que Cristo veio revelar. Ele disse, eu vim para revelar o seu nome, o nome que tu me revelaste. Qual o nome que Cristo veio revelar? Pai, Pai, Pai. Presta atenção, Jesus sempre tratou Deus de Pai. Lá na cruz, foi o único lugar que Ele chamou Deus de Deus. Quando Ele disse em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, Ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que lá Ele clamou, Deus meu, porque lá Ele experimentou a separação por causa do pecado. É um mistério que não somos capazes de entender, mas a divindade foi cindida ali. O Pai derramou do seu juízo sobre Ele. Naquela hora não era Pai, naquela hora era só Deus. Mas Ele clamou Deus para que hoje o Espírito de Cristo seja enviado ao seu coração e você possa clamar Pai. Você não precisa mais de clamar Deus meu, Deus meu. Você não tem mais de chamar Deus de Deus. Mas se eu chamar, pode chamar. Presta atenção, não é questão de lei. Eu estou te explicando, é questão de intimidade, revelação, de verdade atual. Quando você relaciona com Deus como Deus, é poderoso. Mas quando você relaciona como Pai, há um frescor envolvido. Há algo poderoso envolvido. Muitos oram e não sentem às vezes o toque celestial. Não se admira, por quê? Porque não é Pai, não está chamando de Pai. É preciso fazer como Eliseu. Abba, Abba. No meio da dificuldade chama Abba, não Deus. No meio da luta grita papai, não Deus. É isso que vai atrair a atenção do céu. Porque quando você assume a posição de filho, você também assume que possui uma herança. Há uma herança para você.
Entendeu? Há um compromisso de Deus com você. Então sabe por que Eliseu teve a graça multiplicada, a porção dobrada na vida dele? Porque ele experimentou a nova aliança lá no velho. Ele experimentou ser filho lá no velho. Mas você agora está no novo. E você já foi feito filho. Amém? O que você tem que fazer agora? Apenas ver Cristo. Conhecer Cristo. E clamar: Abba, Abba, Abba. Pai, Paizinho. Deixe que essa verdade transborde no seu coração. E apesar de eu estar chamando essa verdade de verdade atual, presente verdade, deixa eu ler para você um outro versículo, lá em Jeremias 3, verso 19. Projeta, por favor. Jeremias 3, 19. Falei para você que quando nós assumimos posição, quando é que nós nos tornamos herdeiros? Quando chamamos Abba. Quando você clama Abba, você está se posicionando para participar da herança. Olha o que Deus diz lá em Jeremias. Mas a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança? Como é que eu vou te dar a mais formosa herança? E ele mesmo responde: quando você me chamar de Pai. Pai me chamarás e não se desviarás. Quando você chamar de Pai, você vai experimentar a herança. Sabe, eu não tenho falado muito de recompensa nesses dias. Eu falei muito de recompensa no passado. Não tenho falado muito. Existe recompensa. Recompensa é uma coisa maravilhosa. Mas é que hoje é preciso desfrutar da herança. E a herança não é recompensa. Herança é para todo aquele que é filho. Quantos são filhos aqui? Então há uma herança reservada para você. E sabe o que é essa herança? Graça multiplicada. Graça multiplicada. Amém, meus irmãos? E essa verdade não é apenas a verdade atual, mas ela é a verdade eterna. Ela é a verdade última. Não haverá uma outra verdade. Nós já vivemos a revelação final de Deus. Paulo diz: o mistério que esteve oculto de séculos e gerações, agora nos foi revelado. Cristo em vós. Cristo em vós. Não haverá outra revelação. Essa é a verdade eterna. Por isso que Paulo, a Bíblia fala que ele passou muitos anos em Éfeso, pelo menos 3 anos. Depois ele vai embora. E quando ele vai embora, ele fala a última palavra. Essa também é a minha última palavra. Queria que tivesse um pouquinho de paciência comigo. Prometo que é a última. Atos 20, verso 28. Atos 20, 28. Crianças não ligam para comida. Eu gosto muito de chocolate importado, mas eu não dou para minhas netas, porque para ela qualquer chocolate é gostoso. Para mim já não é mais. Tem que ser chocolate bom. Sabe um sinal que você é criança? É quando você não percebe a qualidade da comida que você está recebendo. Quando você não tem noção do quanto custa ter essa revelação. E você está recebendo de graça aqui hoje. Mas tem algo tão importante lá fora. É sério. Eu não falo isso para minha glória. Eu não tenho glória nenhuma. Mas a mensagem que eu prego tem glória. A palavra que eu prego tem glória. E sabe o que eu louvo a Deus? Porque tem glória toda semana. Não é glória dia de conferência. Você vem para cá todo domingo você participa de uma conferência aqui. O que você tem, muita gente sonha em ter, mas estão morrendo de inanição. Mas aqui você é alimentado todo domingo. Mas se quiser sair, fique à vontade. Olha o que diz Atos 20, 28. Atendei por vós. Essas são as últimas palavras de Paulo para os líderes da igreja em Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, puxa vida, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ou seja,
no meio dos líderes da igreja.